Me fala que eu não sei quanto tempo que vai ter ainda, cara, porque eu gravei com o Faleiro, gravo em HD 1h30, entendeu? 1h30. É, em alta resolução, Alta né? resolução, né? Mas eu acho que deve ter, mas no mínimo acho que meia hora ainda. Bom, estamos aqui em Passatempo com o ufólogo José Estevão de Moraes Lima, da ASPET, não é isso? Associação de Pesquisas Extraterrestres, que na verdade vem a ser o sucessor do Faleiro aqui na cidade, né? Você de certa forma está herdando a pesquisa, né? Os contatos, naturalmente você vai suceder o Faleiro aqui algum dia, quer dizer, você já faz muitas pesquisas aqui. Ô Estevão, eu tenho participado de eventos de ufologia. Eu estive afastado da ufologia por um tempo, mas voltei com força total. Tenho ido 2 eventos por ano e eu tenho sentido falta nos eventos de ufologia científica. A gente vê muito ufologia mística, ufologia espiritualista, né? Ufologia de gabinete, mas é muita análise, né? Muita análise em cima do que já existe, mas eu digo assim, pesquisa de campo, aquela ufologia romântica, né, que existia, a gente vê muito pouco em eventos. Qual que é a sua visão sobre isso? O que você... Tenho observado a mesma coisa, realmente. Parece que está em extinção, né? A ufologia científica, os ufólogos de campo, os pesquisadores de campo. Hoje você não acha mais. Acho que a internet fez mudar muita coisa. Com a internet, o acesso à informação se tornou muito mais rápido, muito mais fácil. A pessoa sente mais à vontade para ir na internet, procurar ali, do que fazer a antiga pesquisa de campo, né, o estilo que o Faleiro imortaliza aí no trabalho dele. Realmente tem acontecido isso muito, infelizmente. Eu tenho sentido que os ufólogos científicos estão ficando de lado. Estão sendo, não chamam mais para congresso, infelizmente a gente não é convidado mais. Pesquisa mística e espiritualista, como você falou, ela está muito em voga hoje, muito forte. Então realmente tem acontecido isso, esse fenômeno eu tenho notado também, infelizmente. Mas aí a gente vê muito em eventos, entrar numa área meio polêmica, mas é a questão que eu já levantei com outras pessoas que eu entrevistei. A gente vê muitas pessoas chamadas contatados, né? Pessoas que dizem que tem contato contínuo, frequente, mas que não apresentam nenhum tipo de evidência. O que você acha desse fenômeno do contatismo? Está bem exagerado, bem irreal, surreal, pode dizer, né? Porque realmente a gente, baseado nas pesquisas minhas do Faleiro aqui, principalmente nas do Faleiro nos últimos 40 anos, você vê que Passatempo, com a gama de casos que existem aqui, nenhum dos contatados aqui, acho que nenhuma das abduções, das supostas abduções que a gente teve, nenhuma delas foi consciente. A gente não tem um contatado consciente aqui que fala que foi, que viajou, que esclarece isso com detalhes, igual você vê hoje as pessoas nos congressos, mesmo na televisão, dando detalhes, dizendo que consegue fazer contato a hora que quer. Né? Eu, em 25 anos de pesquisa, não consegui ainda fazer nenhum contato na hora que eu quisesse, ou de uma forma... A ufologia científica não consegue comprovar isso, né? Não consegue, infelizmente. Então a gente suspeita muito, né? Infelizmente, a gente fica meio assim, meio receoso desses contatos. Eu acho que carece mais de informação, carece mais de pesquisa, carece mais de esclarecimento. E o fato da mídia procurar muito esse tipo de coisa, né? Gostar muito de uma informação do contatado, acho que leva o contatado a se empolgar e acabar falando muito mais do que devia, e não sendo 100% com a verdade. Eu não digo que talvez o cara não seja um contatado, mas a gente chama até da síndrome do contatado, que a pessoa, depois de contatar, depois de conhecer sobre a ufologia, depois de aparecer na televisão, depois de aparecer em congresso, ela meio que se habitua com aquilo e começa a imaginar coisas, a dizer coisas a mais, além, e a coisa cresce muito além, né? Por isso que eu acho importantíssima a pesquisa do Faleiro, que é aquela pesquisa inicial. Você pega a pessoa, no momento que a coisa aconteceu, que a pessoa não tem conhecimento nenhum, ela vai te dar um detalhe, conta aquilo que aconteceu, na maior simplicidade. Então aquele primeiro contato ali, realmente é o contato que eu chamo de científico, que é o contato puro, que ainda não foi contaminado
com isso. Porque nós temos casos aqui, por exemplo, pessoas que deram o primeiro depoimento original ao faleiro e que depois de vários outros depoimentos já começaram a florear um pouco, porque já tomaram conhecimento da coisa. Então, foram contaminados. De certa forma, contaminam o contatado. Nas pesquisas que você fez aqui, você chegou a visualizar algum dessas luzes, desses fenômenos? Você chegou a investigar casos aqui de contato de terceiro grau? Sim, passar tempo sempre em companhia do faleiro, a gente já foi junto, entrevistou algumas pessoas, filmou algumas pessoas. Né? Nos últimos anos eu acompanhando o faleiro, que desenvolve isso há mais de 40 anos. E sempre fazendo vigília, a gente não é adepto da vigília, apesar do frio que faz passar tempo, a gente é adepto da vigília, gosta muito de fazer vigília, e sempre que a gente pode, tem uma oportunidade, a gente tenta fazer essas vigílias. E sempre acontece, sempre tem algum caso, algum avistamento, alguma luz, alguma coisa inexplicável, né? Mas a gente sempre assim, tentando ter o máximo cuidado possível e não fazer uma divulgação precipitada das coisas. Porque eu acho que hoje o que acontece muito é isso, a pessoa já vê qualquer coisa, já faz uma divulgação precipitada. E hoje não, hoje a gente tem, com o computador, com a internet, com tudo, em poucos minutos você tem como desvendar um caso, desvendar uma informação, saber se é real ou não. Né? Então eu valorizo demais os contatos que o faleiro registrou nos anos 80, por exemplo, que estão todos registrados em vídeo, que são todos contatos assim, e a pessoa contou a história exatamente da forma que aconteceu, exatamente da forma que ela viu. Então assim, livres de qualquer influência da mídia, do conhecimento mesmo, né? Por exemplo, contatados que falavam de disco voador, falavam aqui de ETs, de terceiro grau, eles falavam que viu demônio. Eles não falavam ET. Depois que eles vieram a ter o conhecimento do que poderia ser um extraterrestre, que, né, entenderam o que estava acontecendo. Então esse contato original que o faleiro fez nos anos 80, para mim é o mais puro que existe. É o mais forte. Ô Estevão, a gente vê muito, vai até na linha do que você falou, a geração atual, de quem se intitula aí ufólogo, por exemplo, a pessoa lê 2, 3 livros, abre um blog na internet, vê uns 5 documentários sobre o assunto, e eu pelo menos eu vejo assim, às vezes a pessoa se apresenta como ufólogo e já sai para pesquisa de campo. Você acha que essa geração atual, de certa forma, é mais despreparada do que a geração do faleiro para pesquisa? Completamente, né? Completamente mais despreparada. E a diferença, por exemplo, como eu falei, hoje o acesso à informação é muito grande. Se você fizer um curso na internet de um mês de ufologia, você fica com um conhecimento básico de ufologia. Mas há uma diferença muito grande em você pegar a internet e conhecer ufologia e você fazer um trabalho ufológico, que é um trabalho cansativo, um trabalho chato, um trabalho estatístico, um trabalho bem mais aprimorado, né? Hoje é muito fácil, qualquer um se intitula ufólogo. Não tem nada que regula, vamos dizer assim, a profissão ou o meio. Então é muito complicado. Você vê indo na televisão, sendo entrevistado, até mesmo pelo Jô Soares, em entrevista séria, as pessoas mais loucas falando as maiores sandices, as maiores besteiras. Quando, por exemplo, tem um ufólogo do nível do faleiro que numa entrevista com o Jô Soares com certeza daria prestaria um grande trabalho à ufologia. Esses outros que aparecem, esses pseudo-ufólogos que aparecem periódicos, né? O cara resolve que gostou da ufologia e vai se tornar ufólogo, vai num programa desse e fala aquele monte de besteira, aquele monte de coisa, e com isso o que provoca? Provoca exatamente isso que a gente mais combate, que é a banalização da ufologia. Qualquer um é contatado, qualquer um é ufólogo, qualquer um pode falar, entende, sabe do assunto, pesquisa 2 semanas na internet, se torna um ufólogo. Então é terrível, é muito complicado isso. Sinto falta da ufologia científica demais. Parece que ela está em extinção no país, infelizmente. Você acha que, apesar de hoje, existe muito mais veículos de comunicação de mídia, né? Hoje Sim. Tem dezenas de canais pagos, existe a internet que não existia. Mas por outro lado, eu pelo menos vejo assim, estava até conversando com o faleiro, parece que na década de 60, 70, 80, a mídia abordava a ufologia com mais seriedade. Hoje parece que aborda a ufologia só para mostrar esse lado, vamos dizer assim, não sério do assunto. Como é que você vê isso? A mídia sempre se interessou mais pela parte sensacionalista. Você lembra o caso da tiazinha, do dirigível da Goodyear? Que deu uma repercussão danada? Os ufólogos foram no programa do Gugu
E antes de entrarem no ar, antes da tiazinha entrar no ar, foi descoberta, a ufologia descobriu que se tratava do dirigível da Goodyear. Quando os ufólogos comentaram isso com a produção do programa, eles não deixaram eles entrar. A tiazinha entrou, falou, fez tudo, o programa foi feito, e os ufólogos ficaram presos lá atrás, não deixaram os ufólogos entrar, porque eles iam falar a verdade, já iam desmistificar. A mídia não quer isso. A mídia, por exemplo, não existe nenhum veículo de comunicação hoje que está interessado realmente em divulgar ufologia séria. Eles querem mostrar o sensacionalismo, porque dá muito mais ibope, dá muito mais interesse, desperta muito mais interesse. A gente entendeu isso fazendo os congressos que a gente começou a fazer, eu falei. A gente falava, vamos fazer um congresso de ufologia científica. Parecia 30, 40 pessoas. Ah, então vi alguém planejando fazer um congresso de ufologia mística, 400 pessoas. Então, ou seja, o interesse maior hoje é pelo sensacionalismo, pela mentira, pela as pessoas voar, contar história, abdução, sexo com ET, aquelas coisas que tudo demanda ainda muito, falta muito prova, muito veracidade. Que é diferente desses contatos que a gente teve aqui, que o Faleiro investigou a vida inteira, onde pega a pessoa ali quando a coisa aconteceu, relatando exatamente o que viu, da forma que viu, sem nenhuma influência externa. Certo. Hoje isso está muito difícil. Ô, Estevão, até perguntei isso pro Faleiro. Ah, certo. Eu, pessoalmente, eu discordo totalmente do Faleiro sobre a visão dele sobre o caso Varginha. Mas, enfim, o caso Varginha tá voltando tá na mídia agora de novo, né, com o livro do recém-lançado pelo Petit. Queria saber a sua opinião sobre o caso Varginha. Olha, eu não compartilho completamente das ideias do Faleiro sobre o assunto, porque ele é radical mesmo. Mas eu acredito que realmente houve isso que a gente está falando aqui, exatamente essa poluição da coisa, aconteceu demais no caso Varginha. Porque foi o caso de maior repercussão mundial a nível Brasil. Então ele atraiu demais pessoas interessadas em contar a história, em falar aquilo, em pesquisar o assunto. E aquilo ali foi se tornando... Eu acho que assim, o caso aconteceu, a aparição houve, as meninas viram a criatura, eu acredito piamente nisso. E dali pra frente, não que tudo seja mentira, mas dali pra frente tudo foi manipulado por várias pessoas de diversas formas. Então assim, o caso Varginha ficou muito confuso. O próprio Birajara, ao relatar o caso Varginha seriamente, completamente no livro, e depois fazer colocar uma outra posição em cima disso, acabou deixando todo mundo no vácuo. Eu pelo menos me senti no vácuo quando o Birajara veio a público falar que não era da forma que ele imaginava. Então, assim, eu acho que ficou contaminado. É justamente isso que nós estamos falando, é a contaminação que ocorre quando um caso pega uma repercussão muito grande. Mas você não acredita, então, no envolvimento do Exército? Eu acredito, eu fico... Por tudo que eu li, por tudo que eu vi, por tudo que eu entendi, eu acredito sim. Eu acredito que teve algum envolvimento, porque tem muitas pessoas sérias envolvidas no meio. Só que as outras pessoas não sérias, outros ufólogos, outros pesquisadores que entraram no caso para poder aparecer, vamos dizer assim, na mídia, eles acabaram contaminando o caso demais. Então hoje fica aquela coisa meio dúbia, meio tudo. A única certeza que eu tenho, do pouco que eu estudei sobre o caso, porque eu nunca fui lá e pesquisei diretamente. Foi tudo através da mídia, de livros, do próprio Birajara, do Faleiro, dos colegas da ufologia. Eu nunca tive uma pesquisa direta em Varginha. Então, assim, a única coisa que eu tenho a certeza é que a criatura foi vista pelas meninas e depois desapareceu. O resto, eu ainda acho que carece de muita prova, muita informação. Porque cada hora se traz uma informação, uma coisa, e era para ser algo mais consistente, né? No meu ver, no meu modo de ver. Mas ainda acho que é um dos casos mais importantes da ufologia. Você acredita que forças armadas do Brasil, do exterior, como os Estados Unidos, tem provas definitivas do fenômeno? Porque, conforme eu estava até entrei nesse tópico com o Faleiro, é consenso na ufologia, né, pelo menos entre os principais ufólogos, que houve quedas em alguns locais do mundo desses objetos, né, que teriam sido recuperados, que os seres que estavam nesses objetos também foram recuperados. Aí quer dizer, você acha que forças armadas vamos dizer assim, as grandes potências, os
os principais países do mundo têm provas definitivas do fenômeno UFO. Por tudo que eu estudei, por tudo que eu pesquisei, por tudo que eu li, por tudo que eu vi nesses 25 anos que eu entrei no assunto, que eu gosto do assunto, hoje eu tenho certeza absoluta que todos os governos sabem, inclusive o brasileiro, todos sabem. Mas é um assunto tão polêmico, que traz tanto problema, envolve tanta coisa, segurança nacional, tanta coisa. Religião principalmente, né? Aquele filme Contato, da Judy Foster, mostra exatamente o meu pensamento. Se hoje fosse divulgado para o mundo inteiro que a ufologia, que os discos voadores existem, que eles estão aqui, que eles nos visitam. Eu acho que aquilo ali que acontece no filme, caos religioso, caos econômico, caos político, tudo aquilo aconteceria de verdade, sim, eu acho. Então, realmente, os governos sabem, mas é um assunto tão problemático que eles preferem esconder. O Exército, todo mundo está envolvido, sabe, com certeza. A Operação Prato é uma prova disso. Certo. Você entrou num tema interessante, que eu vejo uma enorme contradição dos cientistas, porque, a respeito você tocou no filme Contato, porque eu vejo declarações, por exemplo, de cientistas, nem, por exemplo, o Seth Shostak, que é um dos líderes do SET. Ele fala que se amanhã for comprovado um sinal de rádio de origem inteligente, a humanidade teria que ser preparada, que isso seria um divisor de águas. E ao mesmo tempo, ele, quando perguntado sobre ufologia, ele fala assim, não, se seres estivessem vindo aqui, a gente está preparado, eles poderiam se apresentar e poderia haver um contato. Aí quer dizer, como é que você vê essa contradição? Para um sinal de rádio inteligente, tem que haver preparação. Para um contato aberto com os seres que nos visitam, a gente está preparado. Quer dizer, eu vejo uma enorme contradição dos cientistas aí. Eu lido com isso desde o começo. Desde que eu comecei a gostar do assunto, desde que eu comecei a seguir os passos do Faleiro, eu lido com isso. Por exemplo, o Ronaldo Mourão, já falecido, né? Ele ia nos congressos de ufologia, falava do assunto abertamente, adorava, dizia que acreditava, falava tudo. E quando a mídia chegava, a televisão chegava na frente dele, ele desmistificava, não gostava, falava mal e tudo. Já é uma contradição, né? Porque que um astrônomo vai num congresso de ufologia, se apresenta, faz palestra num congresso de ufologia, e quando vai na televisão fala que não acredita, que nunca viu, que é impossível, que essas distâncias não são. Vai na televisão e detona o assunto. Detona o assunto. Então isso acontece o tempo todo. Eu tive a oportunidade 2 vezes de debater com o Las Casas, né, o astrônomo da Serra da Piedade, lá de Belo Horizonte. Então, eu senti isso nele. Nos bastidores, né, conversava comigo, com o Faleiro, com o Lavanucci, falava abertamente do assunto e tal, não sei o quê. Quando chegava na frente das câmeras, ele ficava sisudo e já mudava o discurso. Não que ele afirmasse, mas ele era aberto. Na frente das câmeras, não. Quer dizer, ele tinha uma posição particular e uma posição pública sobre o assunto. Né? Isso acontece. Tem colegas nossos, professores da UFMG, gente que a gente conviveu nesse tempo todo. Esse pessoal é tudo pior de congresso. Eles vão nos congressos de ufologia, adoram debate e conversa. Se eles são entrevistados na frente da televisão, por uma mídia de televisão, principalmente nacional, eles negam o fenômeno. Então, quer dizer, eu acho que ainda existe, apesar de nós estarmos no século XXI, de tudo isso que aconteceu, acho que existe um baita preconceito ainda com a ufologia, com os ufólogos. Antigamente o ufólogo era o cara doido. Hoje não, já se sabe que não. Mudou muito, o conhecimento veio, né? As pessoas já têm mais conhecimento. Hoje é praticamente assim, a pessoa afirmar que não existe vida em lugar nenhum do universo é uma estupidez assim, sem tamanho. A pessoa, o cientista hoje, ele sabe que afirmar isso é uma estupidez. Mas por outro lado, em função do preconceito, da coisa toda, ele ainda fica, todos os astrônomos ainda ficam batendo na mesma tecla, né? Não, existe, com certeza existe vida em outros planetas, mas é impossível vir aqui. Então assim, eu acho que o preconceito ainda existe, infelizmente existe. E justamente, aí volta no começo da nossa conversa, a ufologia científica, que tenta provar exatamente o contrário, ela perdeu o espaço completamente para a ufologia mística. Infelizmente. E a ufologia mística está trazendo informações que assusta o povo em geral, porque fala de contato a qualquer momento que quiser. Causa descrédito. Causa descrédito. Então eu vejo que, assim, em vez de prestar um serviço, a imprensa que normalmente presta um serviço, quando o assunto é ufologia, ela presta um desserviço. Ela acaba atrapalhando. Ô Estevão, você, como eu, já deve ter participado de muitos eventos de ufologia. Eu me lembro que se fosse assim para me perguntar qual palestra, qual apresentação te impactou muito nesses anos todos, uma delas foi do Roger Lehr,
do médico que eu vi em Curitiba. Dessas palestras todas que você já viu, um conferencista nacional ou de fora, uma palestra assim que chamou muito a sua atenção? Olha, o próprio Werner ficava me gozando, falando muito que eu era um puxa-saco do Faleiro. Mas assim, voltando àquilo que eu te falei, da questão da ufologia, é como se for, fazendo uma analogia bem boba, mas você já viu o sertanejo de raiz e o sertanejo universitário? Sim. Eu considero a pesquisa do Faleiro um sertanejo de raiz. E a pesquisa hoje desse pessoal, que está chegando, por exemplo, o sertanejo universitário. Então você vê a diferença que tem entre uma coisa e outra. De todas as palestras que eu vi em minha vida, de todas as coisas que eu vi, assim, a coisa que mais me deu certeza, me deu segurança de falar, tá? Sem querer puxar a sardinha para o meu lado, para o lado do Faleiro, sem querer ser puxa-saco, mas é o trabalho do Faleiro. Por isso que eu acompanho o Faleiro cegamente no que ele faz, porque eu vejo que aquilo ali, quando eu assisti as filmagens que ele fez nos anos 80, entrevistando aqui as pessoas de passatempo, mais de 50 entrevistas, e vendo ele extraindo das pessoas aquelas informações, não existia a menor possibilidade daquilo ser mentira, aquelas pessoas não estavam mentindo. Então o fenômeno é real e me dá essa certeza de ser real dessa forma. Então assim, esses outros palestrantes, eles trazem informações que de certa forma, muito importantes, muitas informações novas e tudo, mas assim, eu já vi o Bob Hawkins falar besteira, falar coisas assim então é muito complicado. Eu acho que assim, a gente tem, no Brasil, a gente tem pesquisadores tão sérios, tão antigos, tão moldados com a ufologia real, verdadeira, que isso sim me dá força. Então acho que eu sou um ufólogo à moda antiga, infelizmente. Apesar igual você falou, talvez eu vinha... Você acha que os pesquisadores de fora, de certa forma, são superestimados? Eu acho que sim, um pouco. Eu acho que sim. Tem muita gente boa. Nossa, a ufologia hoje tem muita gente boa. Mas assim, eu fiquei meio decepcionado nos congressos que eu pude ir, nos pesquisadores estrangeiros que eu vi. Os poucos que eu vi, que não foram tantos quanto eu gostaria que fosse, mas porque assim, eu falei, a gente é muito pouco chamado para congresso, né? Muito pouco mesmo. Então assim, os poucos que eu vi, eu senti muita coisa fraca. Eu falei, gente, o Brasil é muito mais rico. Nós temos muito mais riqueza aqui, muita coisa para mostrar. Esse pessoal lá deve ficar doido com a gente aqui. E não a gente ficar doido com as coisas de lá. Mas além do Faleiro, outros ufólogos do Brasil e do exterior, você deve ter te inspirado, você fala assim, não, aquele ali eu considero grandes pesquisadores, quem você poderia citar? Olha, eu vou de novo... Além, claro, do Faleiro. Eu vou de novo falar que hoje, se você me perguntar assim, quem são os grandes pesquisadores que você considera? Eu falaria que era o Faleiro, o Birajara, eu puxaria bem coisa para o nosso lado. Porque o trabalho que o Bira sempre desenvolveu, o trabalho que o Faleiro sempre desenvolveu. Eu entendo a posição do Gevaer, por exemplo. O Gevaer, eu não considero ele assim como um ufólogo como a gente, porque o Gevaer ele dirige uma revista, então ele tem que abordar todos os setores, todas as coisas. Ele não pode ter uma posição fixa. Se o Gevaer se mantesse só na ufologia científica, ele acabaria perdendo com certeza. A revista não venderia mais. Então eu entendo cada um na sua forma de contar. Né, o Patonas, eu acho que o trabalho do Patonas, apesar de ser místico, eu respeito demais o trabalho do Patonas, eu gosto demais do trabalho dele, eu gosto dele como pessoa, eu acho ele legal. Então eu fico assistindo as Hoje ele é cético, né? Virou cético. Cada hora ele se posiciona de uma forma. Mas assim, eu gosto das pessoas. Então assim, eu valorizo demais, apesar dos talentos estrangeiros, mas eu valorizo demais os talentos nacionais. E principalmente os talentos mineiros. Você acha que a ufologia mineira tem pouco espaço na mídia, tem pouco espaço nos eventos da revista UFO? Pouco não, quase nenhum. Mas porque somos científicos, vamos dizer assim, porque falando, assim, claro que existe uma gama de ufólogos em Minas Gerais, mas vamos falar, eu falei, por exemplo, quantos anos que a gente não é chamado a um congresso? Talvez o quê? Nos últimos 10 anos, né? A gente não é chamado mais para congresso. A gente não tem coisa para mostrar? Não tem trabalho legal? Aqui em Minas não tem muita coisa boa para ser mostrada? Tem. Mas tem pouquíssimos grupos hoje em Minas e no Brasil que fazem pesquisa de campo, né? Pouquíssimo. Mas como é que você vê isso? Eu lembro quando eu até comentei com o Faleiro, quando eu comecei a me aprofundar em ufologia em 91,
Aí que eu me lembro, assim, de cabeça em Minas, né? Tinha Ampeu, tinha o Cicoane, claro, tinha o Rafael do Faleiro, Cosmónico, né? Tinha o Birajara, tinha o Alberto do Carmo. É sinal dos tempos. A internet hoje, ela mudou tudo. E acho que mudou a ufologia também. Mas nesse sentido mudou para pior, né? De certa forma sim, de certa forma não. Por exemplo, aparece um vídeo hoje que gera uma dúvida no Brasil inteiro. É falso ou é verdadeiro? E em questão de horas, ele já é secado na internet por pesquisadores, todo mundo tem acesso a esse vídeo e já se prova se é verdade, se é mentira, se é sim, se é não. Antigamente não, se aparecesse uma foto, essa foto ela perdurava por 10, 20 anos até ser provada se era falso ou verdadeiro. Certo. Então teve um lado bom e teve um lado ruim, né? Mas você, entrando no lado aí, quer dizer, vamos dizer, especulativo, você acredita que alguns desses seres já vivem entre nós? Sim. Mas quer dizer, não tem como comprovar isso. Não tem, não é difícil. O grande problema que eu acho é o seguinte, a gente, normalmente, todo mundo, todas as pessoas que falam do assunto, que entendem do assunto ou que não entendem, leigo, não importa. Todo mundo insiste em ver o ser extraterrestre como a gente vê um humano. A gente faz uma comparação, uma analogia com o ser humano. E na verdade é o seguinte, eles estão tão à frente, tão evoluídos, que eles podem manipular a gente de uma forma que a gente não tem nem noção, nem ideia. Pode estar aqui, pode ser algum conhecido, alguma pessoa que está aqui há anos. É muito fácil manipular, porque nós estamos falando de é como se fosse a gente com o Neandertal e a gente. Eu comparo assim, eles com a gente, tá como a gente com o Neandertal. Agora, Estevão, a gente está a humanidade, né, caminhando por uma situação difícil em questão ambiental, em questão, né, principalmente ambiental, né, questão de conflitos no mundo todo, a fome. Você vê alguma relação desse momento difícil que passa a humanidade com o aumento do número de avistamentos? Você acha que tem uma relação de uma coisa com a outra? Não, eu nunca acreditei nessa influência direta deles com a gente, não. Porque eu acho que se houvesse influência direta, essa influência direta ela seria muito mais palpável, muito mais visível. Então eu acho assim, eles estão aí, visitam a gente há milhares, milhões de anos. Eu acredito piamente que eles vêm com intenção científica, com intenção de estudo. Então é da mesma forma, fazendo outra analogia, de um biólogo com um animal. O biólogo vê aquele animal, analisa, vê o que está acontecendo, mas se chegar ali por exemplo, um cervo estiver tomando uma água e tiver um jacaré para vir comer esse cervo, o biólogo simplesmente filma e registra aquilo. Ele não altera a natureza. Eu acho que é a mesma forma. Eu não acredito que eles estão aí, por exemplo, quantos e quantos contatados já trouxeram mensagens que ia haver uma intervenção, que ia haver uma isca, nunca aconteceu nada. Tudo que a Hermínia Bianca contou que ia acontecer, que previu, nunca aconteceu, nunca foi verdade, nunca veio. Então, não que o contato não seja, tenho certeza que sim. Mas assim, essas informações de interação direta deles com a gente, eu acho muito pouco provável. Uma das coisas que se especula muito na ufologia quer dizer, indo um pouco além do caso Roswell, né? Uma das criaturas teria sido capturada com vida, teria havido alguma interação dela com os militares. Você acha, a sua opinião, você acha que um contato oficial secreto entre americanos e alguns desses seres já pode ter ocorrido? Sim, provavelmente. Pois é, mas e dali, aí se especula mais ainda, que dali teria surgido algum acordo. Eu queria te agradecer pela entrevista e você queria deixar um e-mail seu, telefone, site, alguém quiser... Né? Se quiser fazer o contato... Quiser fazer contato, de repente relatar alguma coisa, né? É o aspetbh@bol.com.br. Certo. Se quiser mandar qualquer informação, e a gente está sempre aqui, eu estou sempre aqui em Passatempo, sempre acompanhando o Faleiro, sempre que a gente tem alguma oportunidade de fazer alguma coisa, a gente está fazendo. E é isso aí, vamos levando, esperando que algum dia a ufologia mude, né? E que as coisas aconteçam. Ô Estevão, obrigado pela entrevista, vai ao ar no meu canal do YouTube, tem mais de 3.600 seguidores e vai ser divulgado também no blog parceiro, que é o blog ETs, etc. Obrigado pela entrevista. Obrigado a você pela oportunidade.